Hoje o dia vai começar para ser o melhor dia da sua vida, porque é assim que a gente define. Não é assim? É assim, não é, Edson? Exatamente, principalmente porque começa o dia com filosofia, né? Aí fica Maravilhoso. imbatível, aí é o dia imbatível. Olha, vocês sabem que eu estava aqui conversando com o Edson, né, antes de a gente fazer a gravação, e eu estava dizendo para eles que coisa rica que é a filosofia, porque afinal de contas hoje a gente tem várias linhas de conhecimento e de pessoas que pensam, tanto no conhecimento geral, como na ciência, como nas áreas humanas. E as pessoas acabam, na verdade, falando as mesmas coisas que os filósofos já diziam, não é? Eu acho muito interessante, só que de uma forma diferente, como se fossem assim as descobertas dos novos séculos. Eu nem falo deste Redescobriram século, a hein? roda. Eu nem vou falar a descoberta deste século, porque são as descobertas dos séculos que vieram após os filósofos. Bom, É verdade. apesar de que até hoje a gente tem um ou outro filósofo, né? Mas eu estou dizendo Na dos verdade, que grandes filósofos. a gente sempre vai buscar um pouquinho na sabedoria, né? Alguma frase, uma colocação. A única coisa meio complicada é quando você usa a frase de algum filósofo sem muito contexto, né? Sem saber muito por que ele falou isso, né? Por exemplo, a gente vai falar de um cara hoje que tem uma frase maravilhosa que eu uso muito, mas tem que saber qual é o contexto, né? Dessa frase, tem que saber por que você está falando isso. Isso é Sim, importante. que é justamente a discussão de hoje, que o tema de hoje mesmo, a discussão nossa aqui, é uma fala que vem sendo muito recorrente, não é? As pessoas vêm dizendo muito isso uma para as outras, que o importante é ser feliz. E Ah, a mas é. questão é, a questão agora é o que é ser feliz, não é? E como buscar isso? Como buscar isso? Então, mas eu acho muito legal a gente começar mesmo por essa fala, porque que é o que você estava falando agora, que muita gente coloca pensamentos filosóficos, usa frases de filósofos em contextos que, no final das contas, podem tirar o real significado que essas frases têm. Isso Ou realmente deturpar, que eu é. acho que acaba sendo pior, né? Porque Isso isso, realmente. você sabe que eu me incomodo com essa questão do que é ser feliz e as pessoas acharem, ser feliz é fazer o que você quer, porque fica essa leitura assim, você já percebeu, Edson? Que fica essa Sim. leitura? Ser feliz é você fazer o que você quer, mas não é assim que funciona. Você pode até fazer coisas que te deixam feliz, que levam você para a felicidade, mas tudo tem de ter ponderação, né? Como é que a É, gente fala? Beba, mas com moderação. Tudo tem que ter moderação, moderação, né? moderação. Na verdade, né, Lu, nós já até abordamos um pouco esse assunto aqui, e não é novidade nenhuma a frase o importante é ser feliz. O Aristóteles já tinha falado isso 4 séculos antes de Cristo, Não é né? novidade nenhuma, né? Novidade nenhuma que o importante é ser feliz, né? Sim. Também não é novidade nenhuma que o elemento, a dica deixada por ele foi o equilíbrio. A gente também já falou sobre isso, né? Agora entra mais propriamente, eu acho que isso aqui é legal, né? Isso que é fantástico isso. Agora entra necessariamente o momento em que os filósofos vão crescendo, né? E vão começando a interpretar essas coisas de formas diferentes, né? Que o Sim. ser feliz vai ganhando uma outra conotação, um outro modelo, uma outra forma de ver a vida, né? Estávamos conversando aqui, né? O que é ser feliz no século III depois de Cristo, o que é ser feliz no século XIV depois de Cristo, o que é ser feliz no século XIX, o que é ser feliz hoje, né? Quantas coisas que nós não inventamos para a felicidade, né? Tem gente que compra até em gotas, não é? Tem gente, tem gente que compra em gotas felicidade, ué.
Tem gente que se mata para comprar felicidade em gotas aí. Não é verdade? Pelo amor de Deus. Não me Alguns deixa em pílula. não é? Tem pílula da felicidade, né? Tem um lugar que tem um Ministério da Felicidade, no Butão, né? Tem um Ministério da Felicidade, quer dizer, tem um órgão do Estado que cuida da felicidade, né? O bem-estar e a felicidade, se eu não me engano, está contida na própria Constituição estadunidense, né? Então, esse elemento felicidade sempre foi muito importante. Não tem novidade nenhuma nisso que a gente está falando aqui, não tem novidade nenhuma, o importante é ser feliz. O problema é essa corrida desenfreada em direção a essa felicidade que ninguém mais sabe o que é, né? Ninguém sabe o que é. E agora eu acho que cabe, né, a frase que eu gostaria de falar, acho que inclusive até já devo ter falado essa frase aqui com você, para os nossos queridos que acompanham aqui a gente. Ao homem que não sabe a qual porto quer chegar, nenhum vento lhe será favorável. Sim. Essa frase é do maravilhoso Sêneca, um estoico, não é? Então ele dizia, olha, a quem não sabe a qual porto quer chegar, vai levantar a vela do seu barco e vai apontar a proa para onde? Né? Para onde eu vou? Nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde ir. Né? Faltou propósito. Falamos do... Exatamente. Nós falamos né? sobre isso em Felicidade, que é preciso ter propósito, que é uma bandeira que eu levanto muito, né? Só que a tem diferença... detalhe. Vai lá. Só que tem um detalhe aí. Acho que um detalhe importante. Né? Desde então, tinha-se a impressão de que ser feliz era apartar-se da dor. Né? Que ser feliz era escapar de uma situação que me traria infelicidade. Apartar-se da dor. Eu acho, Lu, e aí é a famosa pulguinha que o filósofo deixa atrás da orelha, que a gente vem fazendo isso daqui todas as vezes que a gente se encontra, né? Deixa uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que a pulguinha atrás da orelha que o Sêneca deixa é justamente nessa questão. Ele fala assim, ó, se você buscar a felicidade desenfreadamente e escapar da dor desenfreadamente, né, sem parâmetro, você está entregue a estes dois, diz o Sêneca, a estes dois funestos, fúnebres senhores, o prazer e a dor. Então, qual é o equilíbrio para o estoico? Lembrando lá do Aristóteles, que deixou esse aprendizado para nós. Quer ser feliz? Equilibre-se. Né? Sim. Qual é a ideia que o estoico pega? Não pega? Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é nem dor, e aí é legal, nem prazer. E aí você fala assim, não, peraí. Como é que eu vou ser feliz sem prazer? Porque então, sem dor a gente entende. Sem dor a gente entende. Mas porque ninguém quer sentir dor. Exatamente. Só que o que acontece? Eu acho que todos nós já passamos por isso ao menos uma vez na vida. Né? Que é na busca desse prazer, ou na busca de uma felicidade, o quanto que a gente não se machuca. O quanto que o saldo dessa busca é dor. Então, o estoico diz, olha, na dúvida, sai daqui e sai de lá. Sai da dor, sai do prazer. Na dúvida, nem uma coisa, nem outra. Né?
que é o que muitos vão chamar de ataraxia, né? Que é uma vida desprovida de prazer, mas também automaticamente desprovida de dor. Por quê? Porque, na verdade, o estoico está falando que a grande dor é a dor da frustração de não encontrar aquilo que se procura, aquilo que O se quer achar. propósito. Então, isso de fato. Porque, Lu, olha só, vamos fazer aqui um pensamento muito rápido, né? Do que nós, às vezes, estamos submetidos, né? A gente olha os cases de sucesso, né? A Sim. gente olha, a gente olha os cases de sucesso, aquele empreendedor, aquele que tinha uma laranja e tem um império, aquele que, né? A gente tem isso, mas a gente conhece pouco a história daqueles que não alcançaram. A gente conhece pouco. Aliás, tem um filósofo alemão chamado Walter Benjamin e que nos pergunta, né? Quem é que conta a história dos derrotados? Os vencedores, né? A história fica por conta de quem venceu. Sim. Porque a Então, gente isso é uma quer, na questão verdade, de saber fé. como é que ele conseguiu aquilo, não é? Que a Eu quero ideia é fazer essa. igual. Tanto é que pessoas que fazem muito sucesso acabam tendo, especialmente hoje em dia, a sua biografia escrita. Porque as Isso. pessoas querem ler. As pessoas querem ler, nossa, como que aquela pessoa chegou àquele resultado? Como que ela alcançou aquilo? Mas eu tenho uma pergunta para fazer sobre isso, já que você levantou a lebre de quem faz sucesso. Ou Vamos lá. case de sucesso, porque hoje os valores e a importância estão totalmente voltados para os cases de sucesso. Eu acho até Sim. que isso, de certa forma, gera uma certa depressão naqueles que não conseguem assumir que não alcançaram esse sucesso. Sabe? Que Sim, fala não assim, tem dúvida. não, eu tinha que ter sucesso como fulano, mas eu não tenho. E aí muitos acabam ficando depressivos, né? A gente vê isso, ô Lu, guarda aí a questão, rapidinho, só para Sim, lembrar, a gente vê isso nas redes sociais. sim, Eu sim, abro, eu abro sim. as redes sociais, eu vejo todo mundo sorrindo, festejando, né, feliz, tal. Eu olho para dentro de mim e falo assim, velho, tem Tô algo errado ferrado, comigo, tô ferrado, né? eu não consigo, né? Ou então as pessoas acabam, né, fazendo aquela coisa de, vai, vamos fazer uma selfie aí para meter inveja na galera. Tem tudo isso, né? Sim, sim. E isso vai gerando essa dor. Isso vai gerando essa dor. É uma dor. A depressão é Né? uma dor, perfeito, é isso É, mesmo, gera isso aí. mas pode perguntar. Mas a questão é, será que todos aqueles que são cases de sucesso estão felizes? Uh, é, Essa é uma coisa que ninguém pensa, porque a pessoa fica assim, o importante é ser feliz. E aí ela entende assim, nossa, mas se eu não sou um caso de sucesso, então eu não sou feliz, como se uma coisa pudesse retratar a outra. O que eu quero deixar, o que a gente quer deixar muito claro aqui é que felicidade não é sinônimo de sucesso. Até porque os sucessos são relativos. A gente tem hoje os aparentes cases de sucesso nas redes sociais, ou na mídia de modo geral, ou com aqueles com a biografia escrita, só que você não sabe o que está por trás daquela pois biografia. é, Lu, mas aí o que acontece é o seguinte, bota o povo para ouvir a gente. Porque o que acontece é que todo mundo acredita nisso. É Todo esse mundo o ponto. compra essa É por ideia. isso que eu tô levantando, que a gente está levantando aqui a lebre de o importante é ser feliz. Calma. O que que é que significa dizer o importante é ser feliz? Não é? A gente encontra assim pessoas infelizes, porque fulano conseguiu isso, fulano conseguiu aquilo, e a pessoa já aconteceu isso, eu estou falando até de uma pessoa que eu atendi, né? Assim como com o PNL mesmo, porque eu não sou psicóloga, mas com a PNL. E a pessoa é infeliz, querendo achar alguma coisa na vida para fazer, e quando ela assumiu que o negócio dela era ser feliz sendo mãe, e ela aceitou, nasci para ser mãe, e você feliz, pronto. Então,
Então, é essa a propriedade da pergunta. O que é ser feliz para mim? Então, não é o importante é ser feliz a qualquer preço, a qualquer custo, e achando que somente certos sucessos é que trazem felicidade. Para uma grande maioria, o dinheiro traz sucesso, para uma outra grande maioria, é ficar na boca do povo, que é fazer sucesso, e assim por diante. Mas é cada um com a sua verdade, não é? E É essas claro. verdades que aparecem na televisão, especialmente como a gente costuma dizer e rotular, que é da margarina, né, para não falar a marca e não fazer a propaganda, Comercial da tem que margarina. ser da família da margarina da propaganda, sabe? Não é bem assim, porque nem todas as famílias não são assim, de modo geral. Sempre tem um problema, toda família tem alguma coisa. Mas essa coisa, que legal que você falou do comercial da margarina, né? Porque isso ganhou uma potência É, midiática tão grande, é. né? Porque hoje já não é mais o comercial da margarina, já é o influencer, já é Que tudo tem a mesma raiz no final das contas, né? Como se não, essas olha, pessoas tivessem vidas plenas. Ora, sim, a gente não precisa ir longe, a gente pode pegar a figura da mulher. Qual é a figura de mulher que existe hoje? Aquela que tem a unha perfeita, como se todo mundo tivesse unha perfeita, então a pessoa cola uma unha em cima da unha dela para ficar todas elas iguais e corretas, com enfeite na unha. O cabelo tem que ser liso e da cor X, o corpo tem que ser Y, não é? E para a mulher ser empoderada, que também tem um monte de valor aí deturpado, não é? Que é para a mulher ser poderosa, que eu falo do empoderamento da mulher, é uma questão de ela ser maior que o homem. Eu percebo isso em muitas, né? Em muitas mulheres. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que provar que eu sou melhor que o homem, que eu não dependo do homem. Isso é tanta bobagem, sabe, Edson? E eu vou falar uma coisa, eu até falo por experiência de vida, além de a gente assistir as novas. É experiência de vida mesmo, porque eu não sou novinha, né? Aí a gente vai analisando as coisas, vai vendo as coisas. a gente vai lançar, uma campanha aqui no programa para o povo tentar adivinhar a nossa idade. Que a gente vive falando que a gente não é novinho. Não sou novinha. Eu já falo assim, já dobrei o cabo da Boa Esperança. Mas ninguém sabe, na verdade. Vamos fazer um bolão aí, vamos fazer um bolão. Menino, mas não é assim, né? É muito interessante porque as pessoas precisam umas das outras, independentemente, inclusive, de sexo, de ser homem ou de ser mulher. O importante é a gente entender que as pessoas têm importância, que não existe que a mulher é maior que o homem é maior que a mulher, porque a sociedade machista ela trouxe essa versão, né, de que o homem é maior que a mulher. E eu vou te falar, essa questão da propaganda da Doriana, tem tudo, eu acabei falando a marca da margarina, mas essa propaganda que eu levantei aqui agora, isso que eu levantei, tem a ver com essa figura da mulher perfeita, que é inteligente, que tem uma super profissão, mas que é uma mãe impecável, esposa adorável, tem um corpo lindo, cabelo não sei o quê, unha não sei o que lá, enfim. Isso não existe. Isso não existe. Se tiver alguém que apareça assim para o público, você pode ver que por trás alguma coisa vai estar errada, porque isso não existe. E não existe. E o empoderamento feminino não é a superioridade feminina em relação ao homem. Esse empoderamento que muitas mulheres entendem, mas eu quis trazer isso à tona para a gente entender que o importante é ser feliz dentro do equilíbrio, como já dizia o nosso amigo, né? Mas o equilíbrio dos relacionamentos também é importante. Né? E na Então, verdade, você ser feliz a qualquer preço, passar por cima de qualquer um, não é felicidade. a coisa já está tão complexa que a gente já nem pode mais falar nessa binaridade aí, né? Sim, Nessa coisa sim, binária. sim, Isso já ultrapassado completamente. sim, Mas, pegando o gancho disso que você está falando, eu não sou um expert no assunto, mas uma filósofa do século XX, chamada Simone de Beauvoir, escreveu um livro chamado Segundo Sexo, e lá ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. sim, Eu vou aproveitar e parafrasear, ninguém nasce feliz, né? Torna-se sim, feliz, né?
com as ferramentas que você vai tendo ao longo do seu tempo de vida, né? E não dá para a gente sempre, né, deixar de destacar que a gente está vivendo uma época em que há um apelo, um clamor insuportável por uma felicidade. Sim, Né? sim, Um mas aí clamor, esse o importante é ser feliz, acaba oprimindo, é aí que nós queremos chegar, que oprime aquele que não se sente feliz, porque ele começa a se sentir culpado por não estar feliz, e não é assim que funciona, né? e não Por era isso que eu assim acho que que o estoicismo, nessa hora, ele exatamente. queria justamente livrar as pessoas desses momentos, certo? Perfeito, Desses momentos. exatamente. Eu vejo que o Exa- estoicismo, ele vem. Sim, a gente tem que ser feliz, mas sem os extremos, como É, você mencionou, não é? só que, mas veja só, olha que coisa engraçada, olha que coisa interessante que é isso, que coisa incrível que esse negócio. Você matou, né? É importante, né? Então, trazer o equilíbrio. Só que o estoico, ele está trazendo o equilíbrio, mas está sendo radical, né? É, é, é. Radical em qual sentido? Nenhum, Nem, nem outro, é, né? De é. equilíbrio aí tem muito pouca coisa, né? Sim, sim. Apesar de Porque ele falar que não, né? Ó, não, não, a gente não quer os exa- sentimentos radicais. E traz com isso a exatamente, rigidez moral, inclusive. exatamente, É uma exatamente. rigidez moral. Se eu não posso sofrer dor e não posso desfrutar de prazer, então eu tenho aí, no final das contas, no balanço, uma rigidez moral sem tamanho, né? E aí, como é que É, eu vivo bem a partir disso se eu sou ser humano? Porque o ser humano não pode ter rigidez, ele nem é. sabe viver assim. Ele até quer, gostaria muito, mas não consegue, não. Lu, e aí tem um detalhe que eu não vou me aprofundar muito e vou pedir licença aqui para usar uma palavra um pouco mais filosófica, técnica mesmo, que é uma coisa chamada cosmologia. O estoico, ele entendia o equilíbrio da vida como o equilíbrio do universo. Então ele olhava para o cosmo, ele olhava para a harmonia dos astros, dos movimentos, né, de todas essas coisas que a natureza nos dá, né? E ele enxergava nessa harmonia a possibilidade da harmonia da vida humana. Então, esse equilíbrio estava muito alicerçado, né, nessa questão. Então, o estoico, ele tem essa relação. Aliás, cabe até aqui a etimologia da palavra, né? Vai lá. Estoico vem de estoa, e estoa significa portal. Então, era um bando de desocupados. Estou brincando. Era um bando de gente que ficava ali no portão da cidade, no portal da cidade, na estoa, trocando ideia, conversando. Quem são? São os estoicos. Quem são os estoicos? Aqueles que ficam sentados no portão da cidade lá conversando. Esses eram os estoicos, né? Então, os estoicos eles observavam demais a harmonia do cosmo e tentavam colocar, entender essa harmonia para a dinâmica da vida humana, né? Que é muito curioso, né, Lu? Hoje a gente Ô, estava Edson, é por isso que a gente fala assim que o fulano tem uma calma estoica, exatamente uma calma estoica, exatamente, não é? né? E é engraçado, eu estava dando uma aula hoje sobre movimentos sociais e estava falando sobre movimentos sociais utópicos. E aí eu toquei aquela música da Marisa Monte, para quem não ouviu essa música ainda, vale a pena ouvir, se chama Vilarejo, né? Toquei a música da Marisa Monte para os meus alunos, né? Onde ela fala de um lugar que é extremamente harmonioso, né? Onde cabe tudo, onde tem pão na mesa, onde tem flor enfeitando o vestido e o caminho,
né? O paraíso se mudou para lá, e por aí ela vai. E aí eu perguntei, por que que isso é utópico? Né? E aí a galera responde, ué, é utópico porque não existe. Não, existir existe. Existe. Resta saber, e aí a gente volta lá para o propósito, volta para a dor, volta para a coragem, que tá disposto a pagar esse preço? O preço dessa? Aquela história da mãe que você falou, né? É. Qual era o incômodo dela? Que ela não queria admitir, não é verdade? Que ela queria ser mãe. É. E aí, Muito quando ela pouco. admite, Parece beleza, muito pouco e não é. não é? Eu acompanho um casal que pela internet, acompanho um casal que abandonou a vida, abandonou tudo, abandonou o trabalho, tudo, comprou um veleiro, foi morar no mar. Você tem coragem para isso? Essa é a sua felicidade? Então faça. Mas tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem, muita, não é pouca, não. Porque junto com esse prazer, também vem a dor. Né? Eu costumo dizer para os meus alunos, tenho certeza que também você, para os seus, costumo dizer que eu amo o que eu faço. E é uma verdade, eu amo o que eu faço. Mas isso não me isenta da dor. Sim, sim. Muitas vezes Por isso que eu falei, nós somos humanos. Como achar, como o estoicismo diz, que somente a virtude traria felicidade? Não é assim que funciona. Eu preciso passar por maus momentos, inclusive. Isso é uma coisa muito importante de a gente ter consciência. A gente precisa errar. A gente precisa errar. Olha que coisa louca isso, né? Por quê? Porque é o erro que faz a gente avaliar o que é certo. É o erro que faz você aprender uma melhor conduta. É o erro que faz você pensar como você pode ser melhor como pessoa. Não é, putz, eu fiz isso e não dá certo. Então, isso não é certo, então isso é errado. Olha que ironia, Lu, olha que ironia. Um dos principais livros do Sêneca, estoico, se chama Da Vida Feliz, ou A Vida Feliz, que é uma carta que ele escreve para Galho, que é o irmão dele, ensinando o irmão a ter uma vida feliz. E quando você ensina ao seu filho a ter uma vida feliz, você automaticamente está tentando dizer a ele, não erre aqui. É verdade. Não é? Verdade. Não erre aqui, porque eu já sei que isso vai dar errado, né? Mas aí é aquilo que você falou, né? E se a gente tem que errar? Mas a filosofia foi escrita, é importante se diga isso, né? Sim. Todos os filósofos se esmeraram demais, desde Pitágoras, passando pelos pré-socráticos, Sócrates, Platão, Aristóteles, os helênicos, passando pelos medievais, os modernos, todos. O que eles tentaram dizer para nós? Cuidado, isso aqui pode dar ruim. Cuidado, filósofo fez cuidado, isso com a gente o tempo todo. Fizeram com isso. Toda vez que um filósofo se colocou a escrever sobre o comportamento humano aí, sobre os comportamentos sociais, eu diria, né? É meu ponto de vista até. Ele, na verdade, estava falando para a gente, faz assim que vai dar certo. Se você fizer assim, vai acontecer não sei o quê. Né? É exatamente isso. Mas eu acho a comparação do filósofo com a gente e dos pais com os filhos uma coisa ótima. Porque os pais também acham que sabem aquilo que é certo para nós. Eles acham isso por amor, não é por ódio, é por amor. Né? E hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa que eu falei justamente sobre ela, que ela tem uma dor em relação à mãe, né? E que ela compara muito o que a mãe fazia com ela e o que a mãe fazia com a irmã. Eu falei assim, você tem que perdoar as duas e perdoar você mesmo, porque na verdade tudo que sua mãe fez não foi porque ela gosta mais da sua irmã ou menos da irmã, porque pai, mãe, gosta dos filhos igualmente. A questão é que como cada um de nós é um ser diferente, então o comportamento dos pais também muda. É assim que funciona.
todo o comportamento de uma pessoa muda quando ela está com a pessoa X. Não é? Quando ela vai com a pessoa Y, o comportamento dela muda. A essência é a mesma, mas o comportamento muda, isso não tem jeito. Não tenha E dúvida. pai faz por amor. Eu acho que os filósofos, né, quando escreviam, eles escreviam por amor àquilo que Por faziam. amor, por amor à É por amor. humanidade. Porque a gente só Por faz amor à coisas humanidade. assim, com essa desenvoltura, quando a gente ama mesmo. Né? Sim, E assim como os pais fazem com os filhos, que é para o filho não sofrer aquela dor. Mas não sim. tem como, porque nós precisamos dela para crescer. Né? São raros os filósofos que não são assim um pouco paternalistas, assim, ou diria que tem esse cuidado. São poucos, né? Mas tem uns que não estão muito preocupados com isso, não, né? Por exemplo, tem uma frase que é atribuída a um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, né? Que é a famosa, ó, o que não me mata me fortalece, né? Sim. É isso, vai lá. Se não te matar, te fortalece, E é né? verdade. É verdade. Mas há um âmbito maior aí, né? De ação. Vai lá e age, né? Faz, E amigo, faz alguma coisa. faz alguma coisa, né? Enquanto que em outros momentos você vê algumas, não só a filosofia, mas outras coisas também, como doutrinas, né? Tipo, ó, faça isso aqui. A gente vai ver isso mais latente nas religiões, né? Olha, faça assim. Assim é o correto. Você vai sofrer menos, você vai ser mais feliz, você vai ter uma conduta melhor se fizer assim, né? Então, foge um pouco, tira-se um pouco da autonomia do pensar, do agir, e isso é complicado, porque nos rouba a possibilidade do erro, Do erro. né? E, ao mesmo tempo, existem aqueles que vão achar que o estoicismo trouxe a resposta para a sua vida. Ah, E, não tenha dúvida. Edson, vamos lá? Tá tudo bem, né? Se a pessoa encontrar a resposta, tá tudo bem. Ela Mas pode ir olha, atrás do Aristóteles, pode ir atrás de Platão, pode seguir Nietzsche, pode seguir Sêneca, porque o pode importante seguir até a gente, pode seguir até a gente, segue a gente, é ser o quê? é ser feliz, pô. É isso Segue a aí. gente. É isso aí. É isso, é Mas a verdade. discussão foi boa, vai. A discussão Ah, foi sempre boa e é. com mais essa discussão, a gente aprendeu um pouquinho sobre o estoicismo. Um pouquinho, né? Mas acho que já dá Sim, para abrir a cabeça. Só para eu fechar, eu falei do empoderamento que as mulheres, mas isso é só um exemplo, tá, gente? Eu não quero falar mal ou bem de ninguém, mas são levantando pensamentos que as pessoas trazem e que às vezes eles não estão assim de acordo com o nascimento deles, que como diz o Edson, você põe certas frases de alguns filósofos em algum contexto que não vai funcionar, você vai mudar o sentido dessa frase. O sem empoderamento dúvida. feminino está em ela poder ser cidadã, de ela poder trabalhar, ganhar o salário dela, de ela poder ser dona da vida dela, não é? E ela pode escolher, se ela estiver casada, ela pode ter, né, essa opção e seguir a vida de casada, ou solteira, mas o empoderamento está aí, em ela ser considerada pessoa, porque por incrível que pareça, durante muito tempo, mulher não era vista como pessoa, ainda que se dissesse o contrário, né? Eu Então, respeito profundamente o que você está falando, que eu não tenho lugar de fala. Isso é um vespeiro. Seria um bom tema para a gente conversar um dia desses aí. por que não? Por que não? Vamos lá, porque assunto aqui é o que não falta. Ah, não Aliás, tem falta. outro assunto maravilhoso que seria relacionamentos. Esse seria chique pra caramba. Gente, infelizmente chegamos ao fim de mais uma conversa que é deliciosa. Se deixar Ah, nós dois aqui, a gente fica assim 24 horas no ar, bora, vai embora. mas Separa não tudo aí pode, para não nós. pode. Então, por hoje a gente vai encerrar, certo? Um abraço, Edson. Um abraço para todos que nos ouviram até aqui. Não é? Como Abraço, sempre é um Lu. prazer falar com vocês, mas a gente vai ter que partir.
Grande abraço a todos, abraço a você, tudo de bom, boa semana para todo mundo. Até a próxima. Aquele abraço.